Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso cursinho, o IFMG à Prova. Dessa vez a gente está respondendo umas questões do processo de avaliação seriada, da UFLA, desse ano de 2022. A gente vai trabalhar agora uma questão dos pré-socráticos, né? Meu nome é Lucas Pereira e me acompanha a seguir. As explicações pré-socráticas são marcadas por uma série de características. São elas, conforme afirmei, internas, explicam o universo a partir de dentro, sem apelar para intervenções arbitrárias oriundas de fora. São sistemáticas, explicam a soma total dos eventos naturais, empregando os mesmos termos e os mesmos métodos. Finalmente, as explicações pré-socráticas são econômicas, empregam poucos termos, exigem poucas operações e assumem poucas incógnitas. Esse é um texto, né, sobre os filósofos pré-socráticos, do livro do Jonathan Barnes, né, publicado em 2003, e a questão do vestibular da UFLA pede o seguinte: no sentido do texto, a perspectiva aberta pelos primeiros filósofos significava a consolidação de uma vida religiosa da natureza, aparecimento de uma teoria formal da substância, manutenção de uma interpretação mítica do cosmos, surgimento de uma compreensão ordenada das coisas. Olha, veja bem, o texto está falando, né, dos pré-socráticos. Os pré-socráticos, tradicionalmente, eles evocaram a razão para explicar a natureza, para explicar a realidade. E essa realidade que eles investigaram era a physis, né, uma palavra grega que tem a ver com a natureza. É a natureza. Então, eles tentaram entender a natureza por ela mesma, nos termos da própria natureza. Eles tentaram entender a ordem, o princípio das coisas. Né? É uma palavrinha grega chamada arché, que tem a ver, né, com o princípio, com ordem, o elemento primeiro. Ora, e, né, uma outra característica dos pré-socráticos, eu venho falando o tempo todo, né, é a ideia de ordem do cosmo. E não é uma ideia mítica do cosmo, né? É a ordem do cosmo, ou seja, uma cosmologia e não a cosmogonia. A cosmologia é o pensamento lógico ordenado do cosmo. A cosmogonia é o pensamento mítico, cosmogonia. Aqui seria a origem, né, a gênese do cosmo. Aqui é a lógica, a ordem do cosmo. Esse tipo de pensamento é o pensamento mítico. Esse tipo de pensamento é o pensamento filosófico. Então a gente matou a questão, né, já percebendo aqui que a letra D ela é a letra mais completa e, na verdade, a única, né, verdadeira em relação aos termos do texto e em relação aos próprios pré-socráticos. Lembrando, os pré-socráticos, né, são os primeiros filósofos gregos, mais ou menos ali do século VII antes de Cristo, né, antes da Era Comum, e esses filósofos eles estavam preocupados em entender a ordem das coisas, né, entender a natureza pela própria natureza. Ou seja, não é uma visão religiosa, né, não tem a ver com uma teoria formal da substância, que essa teoria sim vai acontecer lá em Aristóteles, 2 séculos depois do surgimento dos pré-socráticos, né? E também não tem a ver com uma interpretação mítica do cosmos, mas sim com uma interpretação ordenada da natureza, ordenada das coisas. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. A gente se encontra numa próxima aula. Até breve.